Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 14 de julho e no resumido número 372, fazenda de aposta fabrica jogos de mentira, loja falsa vende o que não existe, apostas na mira do governo, o chatbot tá pensando por você, streaming sem anúncio vira artigo de luxo e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E segue a Copa do Mundo e segue a tecnologia polemizando. Não para de ter questionamentos sobre o uso do VAR e a grande questão é justamente a falta de critério no uso. Enquanto o uso do VAR foi dessa forma, que é determinado por alguém fora do jogo, a gente não sabe quando o VAR entra em ação ou não, fora as nuances de como observar aquelas imagens, vai continuar tendo polêmica. Então, é uma ferramenta que veio para resolver todos os problemas, zerar todos os questionamentos, está gerando mais questões. Isso por conta da falta de transparência. Para mim, a solução seria funcionar num sistema parecido com o do tênis, do futebol americano, em que cada time tem o direito a tantos desafios por partida e você desafia o árbitro a usar o VAR. Se você tiver certo, você mantém o seu direito de fazer isso novamente. Se você tiver errado, você perde um dos desafios do jogo. E eu acho que assim a coisa ficaria um pouquinho mais equilibrada, no sentido de que dependeria um pouco do próprio time pensar bem se ele quer chamar o VAR, se ele tem certeza do que ele está pedindo. Por exemplo, no lance da Argentina contra a Suíça, se alguém da Argentina, o Paredes, né, o jogador, ou alguém da comissão técnica tivesse absoluta certeza que o jogador suíço simulou a falta, aí chamasse o VAR. Ou então não, esse caso talvez não seja o melhor deles porque teve um cartão amarelo. Aí acho que é realmente um bom caso da tecnologia intervir por conta de uma decisão do juiz que poderia estar errada. Enfim, sempre teremos o controle humano e o aspecto subjetivo, porque mesmo com a tecnologia, mesmo com um sistema como esse que eu falei, de desafios, ainda vai ter a subjetividade de como analisar aquilo tudo. E se você quiser saber mais sobre as questões tecnológicas da Copa, acompanha a newsletter Copa Tech do Resumido. Tá lá na página resumido.cc/newsletters ou no resumido.substack.com. É uma newsletter temporária que mostra a aplicação dessa leitura do resumido num campo específico, no caso os esportes, na verdade, mais específico ainda, no caso o futebol. E logo mais acaba, né? Porque a Copa do Mundo tá terminando. E até lá, resta agradecer a nova assinante que chega aqui para o Resumido. Se você ainda não fez a sua assinatura, é muito importante fazer. Só assim o Resumido pode continuar existindo, porque essa banquinha aqui dá um trabalho danado para fazer, toma tempo e gera custo. E só existe por conta dos assinantes. Muito obrigado a você que é assinante do Resumido e muito obrigado a Ramona, que se tornou mais uma assinante também. Então não deixe de fazer a sua assinatura, é só você visitar resumido.cc/assinatura e fazer a sua. São R$20 por mês. Menos do que 2 cafés, dependendo de onde você toma café, e assim o Resumido segue. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. A partir de amanhã sairão 2 atos normativos novos do governo, uma portaria do Ministério da Fazenda e uma portaria conjunta entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça, estabelecendo novas regras para publicidades de apostas, publicidades de bets. Esses dias eu vi uma propaganda da Kalshi, a plataforma de mercado preditivo, onde você pode apostar sobre o desenrolar de qualquer coisa do planeta, basicamente. Quantas bolas na trave vão ter um jogo, quem vai ganhar uma eleição, que horas determinado comunicado vai ser divulgado por uma empresa. Enfim, dá para apostar sobre tudo lá. E na propaganda quem apareceu foi o Rick Rubin, que é um produtor renomadaço, o cara responsável pelo Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, discos do Johnny Cash, da Adele. O cara fez muita coisa e a verdade é que ele não toca nada, né? Ele não toca nenhum instrumento, não opera mesa de som no estúdio, ele é chamado de um coordenador de vibe. Os artistas amam ele, ele ajuda a destravar o processo criativo. Eu sempre tive um certo pé atrás com o Rick Rubin,
por conta disso tudo, eu acho ele um pouco supervalorizado. Eu, né? Nunca trabalhei com ele, nem sou músico e esse monte de músico falando bem, mas eu tenho essa impressão. E agora ele aparece num anúncio da Cáustica que chamou bastante atenção. Mas eu vi um post no Instagram do G-Walk Media que levantou um ponto ou fez uma associação que eu achei curiosa. Ele relacionou a participação do Rick Rubin nessa propaganda do Polymarket, na verdade é Polymarket, não é na Cáustica, com o apoio do Rick Rubin às ferramentas de IA na música. O apoio dele foi bem polêmico, muita gente criticou, ficou surpreso em falar sobre isso, mas como diz aí o cara no Instagram, para um cara que não toca nada e não opera nenhuma mesa de som, realmente as ferramentas de IA vão ser um grande adianto. Talvez ele consiga criar coisas que ele nunca foi capaz. Talvez ele usasse os músicos todos como uma espécie de ferramenta de IA, né, para realizar as ideias dele, o que é até bem legal. Mas o outro ponto que ele levantou é que recentemente o Rick Rubin recebeu o Peter Thiel, que é o cofundador da Palantir. Inclusive tem um resumido Drops só falando da Palantir. Se você não sabe detalhes dessa empresa de vigilância, dá uma olhada nesse episódio mais curto que o normal, tá no mesmo feed onde você ouve aqui o resumido. E nesse Rios ele falou sobre como o Rick Rubin recebeu o Peter Thiel no podcast dele para falar sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial, de certa forma fazendo essa relação toda entre o Rick Rubin metido com aposta, com o mercado de IA e o quanto que ele pode estar com interesses escusos atrás disso tudo. Achei um bom ponto, não porque eu torça contra o Rick Rubin, mas é só porque, como eu falei, a figura dele sempre deixou uma pulga atrás da minha orelha. Por aqui, no Brasil, o Ministério da Fazenda anunciou que qualquer publicidade de bet vai ter que obrigatoriamente trazer uma frase de alerta sobre o risco de apostar. É um Ministério da Fazenda adverte, parecido com o que você vê nos produtos de tabaco. E algumas das frases são: Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência, ou apostar faz você perder dinheiro, ou aposta não é investimento. Essas frases vão ter que ocupar 10% do espaço publicitário e essa obrigatoriedade começa a partir do dia 17 de julho. Vai valer para anúncio na TV também, então é capaz de a gente já ver reflexos disso durante a final da Copa. Essa questão das apostas anda tão descontrolada que a Josimar, que é um site de esportes, obviamente o nome inspirado no jogador brasileiro que fez aquele gol que tortou a bola em 1986 na Copa, fez uma investigação junto com o coletivo Bellingcat sobre a casa de apostas OneXBet, que é patrocinador oficial do Barcelona, do Paris Saint-Germain, da Série A da Itália, da Confederação Africana de Futebol. E essa investigação diz que a OneXBet cria centenas de milhares de partidas por ano com um monte de equipe falsa, inclusive envolvendo menor de idade, para gerar oportunidades de aposta. Isso tem a ver com um inventário, né? Só existem X números de jogos das principais ligas do mundo em todos os esportes para essas plataformas rodarem suas apostas. E ao criar essas partidas, que não são exatamente fictícias, mas não são partidas de um campeonato real, gera-se mais oportunidades de aposta. E essas partidas são transmitidas online. Só que são partidas com amadores jogando no galpão e que só servem para suprir o vício de pessoas que querem apostar mais e mais. É claro que isso traz diversas outras questões, principalmente sobre manipulação de resultados, porque quando você fala de uma série de partidas que acontecem num galpão com jogadores amadores, quem garante que não tem alguém ali coordenando as ações de pontos, de gols, para dar o melhor resultado para casa? Fica muito mais fácil você manipular um resultado quando acontece dessa forma. E isso mostra o grau de dependência, de potencial de vício que essas plataformas de bet trazem. As pessoas estão dispostas a apostar em qualquer coisa. Inclusive nas plataformas de mercado preditivo, tem gente que aposta sobre quantos carros vão cruzar um cruzamento, 2 ruas, durante a abertura de um dos sinais. É loucura completa. E a gente já vem sendo preparado para se comportar dessa maneira online já há muito tempo, por redes sociais, pelos nossos hábitos de compra online. E o G1 falou sobre os sites de dopamina, que são lojas virtuais, onde você pode comprar, entre aspas, você vai entender por que o entre aspas, já, vários produtos. Pode ser um site de entrega de comida, onde você pede em restaurante, pode ser um site de compra e venda de produtos de casa, de eletrônicos, mas o que acontece nessas plataformas é que o usuário vai lá, visita, passa pelo processo inteiro de compra, como se estivesse mesmo num site comprando uma televisão, por exemplo. No fim das contas, você encerra aquela compra e nunca recebe o produto, porque você também não paga.
É um site que vem para gerar essa dopamina na pessoa que quer ter a experiência da compra sem ter que gastar o dinheiro, até porque muitas vezes nem tem esse dinheiro, tanto para comprar um produto quanto para comer alguma coisa que gostaria de pedir online. E aí essa coisa que parece uma brincadeira inofensiva, até terapêutica, né? Porque você não vai gastar o seu dinheiro com besteira, não vai comprar por impulso. Na verdade, além de explorar esse prazer de comprar, essas plataformas acabam servindo como uma grande fonte de pesquisa. Porque quando as pessoas estão montando o carrinho, escolhendo, decidindo o que não comprar, as pessoas já estão gerando dados que vão depois ajudar essas plataformas reais a prever desejo, a conseguir disputar esse momento em que o impulso para consumir nasce. Você vai entendendo melhor o comportamento das pessoas. Então quem está ali brincando de comprar para suprir essa necessidade, esse vício, essa dose de dopamina, está na verdade gerando dados que depois vão ser vendidos para outras empresas que vão aprender como explorar isso tudo. Todo mundo já passou pela experiência de visitar um site que gosta muito e ficar lá montando um carrinho que você nunca vai comprar. Aquilo acaba gerando uma frustração, e aqui eu acho que por não haver a compra de fato, e você sabe que não vai ter essa compra, você acaba fazendo isso de maneira mais leve, vamos dizer, e isso acaba impulsionando mais gente a passar por essa experiência e gerar mais dados. Vai ficando cada vez mais difícil a gente escapar dos territórios dominados pelos algoritmos, e é exatamente sobre isso que o Paulo Nassar falou no Jornal da USP. O Paulo Nassar é um professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, e nesse artigo ele fala que a sociedade digital, em vez de estar eliminando os rituais, está tornando eles mais necessários. Então, quanto mais a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia vai sendo organizado por inteligência artificial, por plataforma, por métrica, por notificação, a gente passa a valorizar mais as experiências que interrompem essa lógica, que você tem que estar sempre produzindo alguma coisa, né? Então, o silêncio, a caminhada, uma refeição em família, tomar um chá, ficar quieto olhando pela janela, essas coisas que hoje em dia são vistas como sem valor nessa sociedade da eficiência, vão sendo mais valorizadas. Tem um pouco a ver com o que eu venho falando aqui ao longo dos últimos episódios sobre essa valorização do analógico, essa busca pelo contato humano, esse cansaço que as pessoas estão tendo de plataformas digitais, se refletindo no modo de viver. As pessoas buscando esses rituais como uma espécie de proteção da atenção humana. O Paulo, o autor, diz que a gente está passando pelo maior processo de ritualização da sociedade desde a Revolução Industrial. Não sei exatamente a origem dos dados que levam ele a falar isso, mas independente de estarem exatamente precisos ou não, o que ele mostra é que essa presença dos algoritmos vão gerando um desejo maior por espaços onde os algoritmos não entram. Ele dá alguns exemplos, né? Esses hotéis sem internet, retiro de silêncio, onde as pessoas pagam caro para estar num espaço onde ninguém pode nem falar, mosteiro, uma nova tendência de fazer o caminho de Santiago, as pessoas frequentando parques urbanos, tudo isso como exemplos dessa busca por uma desconexão. Então, em vez de a gente ficar medindo a nossa presença com clique, com tempo de tela, com engajamento, os rituais maiores, menores, solitários ou em conjunto, vão produzindo essa presença, memória, né? Ajuda a gente a criar comunidade, a reaprender a contemplar, a passar tempo sozinho, consigo próprio, lidar com os próprios pensamentos. Então, talvez isso tudo seja uma forma da gente atravessar esse momento de hiperconectividade. A Vox falou, inclusive, do ponto de vista físico, de como a gente está perdendo o nosso senso de tato. A reportagem fala que essa nossa vida mediada por telas, em que tudo a gente faz pelo telefone, foi empobrecendo a forma que a gente conhece a realidade pelo tato. Porque na tela a gente faz tudo. O telefone hoje em dia concentrou todas as experiências do nosso dia, né? Escrever, fotografar, ligar, comprar, brincar, conversar. Tudo você faz ali naquele vidro lisinho, no mesmo botão. Só que essa vida com menos fricção também é uma vida com menos presença. E isso vai afetando o desenvolvimento das crianças, que estão tendo mais dificuldade de coordenação fina, adulto que fica preso no celular o tempo todo, as pessoas passando menos tempo ao ar livre. Tudo isso, aliás, levando aí para essa questão da ritualização que eu acabei de comentar, né? As pessoas tentando combater esse comportamento, indo em direção a atividades de crochê, a busca pelo vinil, escrever no papel, equipamentos que tem botão para apertar, cerâmica em alta, as pessoas querendo sentir texturas. Então, nesse mundo em que a IA vai produzir cada vez mais conteúdo, imagem sintética, slop, gororoba digital, o tato, você botar a mão em alguma coisa, vivenciar, vai ficar cada vez mais valioso. É engraçado como as coisas vão se conectando, né? Conforme eu vou editando e escolhendo as reportagens para montar o episódio da semana,
Sempre me chama a atenção como as coisas parecem um certo zeitgeist, as coisas vão aparecendo, reportagens que estão falando da mesma coisa por diferentes perspectivas, e isso é muito legal. E uma delas, falando disso tudo que eu estou comentando aqui, a questão da busca pela desconexão nesse mundo hiperconectado, o New York Times falou sobre como o smartphone é um novo suspeito na queda persistente da fertilidade nos Estados Unidos e também em outros países. É uma coincidência temporal, porque o iPhone foi lançado em 2007, que é o mesmo ano que a taxa de natalidade começou a cair nos Estados Unidos. É uma conexão com mais cara de hipótese do que evidência, mas alguns estudos acadêmicos estão tentando testar se essa disseminação dos smartphones tiveram o mesmo papel causal nesse declínio de nascimento. O difícil é você conseguir separar o efeito da chegada do smartphone com outras coisas muito importantes que aconteceram nesse período, né? Entre elas a grande recessão de 2008 e mudança no uso de contraceptivo, aborto, transformação cultural. Afinal, a gente está falando de uma janela de 20 anos, não é pouco tempo. Mas a hipótese é essa, que não é uma questão só demográfica, porque se o smartphone realmente é um ponto de influência na decisão de ter filho, isso aí sugere que a tecnologia já está reorganizando o nosso namoro, sexo, atenção, ansiedade, trabalho, lazer, até a nossa projeção de futuro, e tudo isso faz bastante sentido, porque realmente acho que todo mundo sente um pouco isso, né? O quanto o telefone invadiu nossas vidas e mudou a nossa maneira de interagir com o mundo. Acho que agora, passado 20 anos, tudo começa a ficar mais claro e a gente começa a entender um pouco melhor que buraco é esse que a gente se enfiou e como que faz para sair dele. Alguns episódios atrás eu falei do PRIA, que é um programa de residência em IA que o InovaBrá montou com o CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás. A ideia do PRIA é atacar aquele problema de startup entusiasmada com as possibilidades do uso de IA, só que acaba vendo os planos travarem na hora de colocar tudo de pé usando essas ferramentas. As inscrições para o PRIA estão abertas para até 30 startups em estágio inicial, com 6 imersões presenciais em São Paulo entre setembro e novembro desse ano, com crédito de nuvem e conexão com quem já opera IA de verdade, tipo Google e NVIDIA. O prazo para inscrição vai até 2 de agosto. O legal da proposta é fazer a startup sair do achismo e conseguir estruturar a IA com algum rigor, separando o que se sustenta para virar um produto do que é só uma demo bonitinha. É um filtro parecido com o que eu aplico aqui no Resumido toda semana, só que dentro de uma residência técnica. Se você toca uma startup, quer se inscrever ou só acompanhar o que sai dali, o link para inscrição para o PRIA e também para acompanhar a newsletter do InovaBrá, a do Hype ao ROI, estão na descrição do episódio. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. AI companies are racing to build AIs that are smarter than humans in every way. In AI 2027, we predicted that this would result in either extinction or irreversible concentration of power. Plan A is our positive vision for what should happen instead. No episódio 308, ano passado, eu falei sobre o AI 2027, o IA 2027, que foi um estudo de um grupo chamado AI Futures Project, que falava sobre o impacto da chegada da IA e como as coisas poderiam sair do controle já em 2027. Não demorou muito para aquele estudo parecer alarmante demais, eles começaram a revisar algumas metas, obviamente um monte de coisa que eles falaram lá, como a superinteligência, não vão acontecer até o ano que vem. Falei isso na época do episódio, inclusive. E agora eles voltam com mais um estudo, agora chamado AI 2040, ou IA 2040, em que eles estão propondo o que eles chamam de Plan A, o Plano A, que é um cenário de governança internacional focado em adiar até 2040 o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que sejam amplamente superiores aos seres humanos. Aí o documento parte de uma ideia que essa corrida entre os laboratórios, entre as grandes potências, pode acabar terminando de duas formas que são perigosas, ou a perda do controle para sistemas desalinhados, ou a concentração irreversível de poder nas mãos de poucos executivos e de governantes. Não acho errado a leitura, os dois cenários são bem possíveis e talvez desacelerar seja um bom caminho, mas me parece também que esse AI Futures Project está começando a querer, enfim, não sei, não conheço ninguém lá, mas faturar com essa espécie de estudo apocalíptico de cada fase da IA. Porque eles já erraram o 2027, agora é o 2040 que está lá longe.
e sempre com recomendações que não são lá muito aplicáveis. Porque para conseguir alinhar o desenvolvimento de uma superinteligência até 2040, você teria que alinhar os laboratórios, as empresas, os governos. É uma orquestração que eu diria que é impossível acontecer. Com todo respeito aí ao pessoal do AI Futures Project, que inclusive é composto por grandes nomes que fizeram parte da OpenAI, por exemplo, gente que entende do assunto e que não deve estar errado, mas não adianta você falar uma coisa que vai ser impossível de aplicar, né? Vira uma coisa irreal. Não adianta você propor um acordo entre Estados Unidos e a China, como diz esse documento, em que as duas potências vão interromper a corrida por reconhecer que mesmo o vencedor ia enfrentar riscos extremos. Aí eles propõem uma pausa verificável e também maneiras de como ninguém burlar essa pausa para sair na frente da corrida. Achei uma provocação boa, importante, mas nesse segundo estudo deles eu tô começando a levar um pouco menos a sério, porque me parece isso, um laboratório faz um barulho muito grande, né, vai adquirindo um nome e isso começa a gerar outras oportunidades para eles, né, como as pessoas que enxergam o futuro, que estão avaliando isso tudo. Não sei, me parece uma jogada mais comercial do que acadêmica, mas vamos esperar um pouco e ver o quanto eles estão certos. E isso falando aqui do Brasil, né? Tem todo o interesse que essa coisa desacelere para ver se a gente consegue alcançar minimamente. Porque até aqui a gente está lá longe. A TechCrunch, comentando sobre esse AI 2040, apontou como uma das soluções o uso de sistemas que sejam controlados localmente e que sejam focados no interesse de quem está usando. Então, em vez de ser uma plataforma de IA na nuvem que centraliza todo o uso, cada pessoa ter um modelo reduzido de IA que atende só a pessoa e que não está consolidando o conhecimento do planeta inteiro e que assim você consegue controlar um pouco a potência desses sistemas. E uma outra notícia que eu vi na Semafor parece falar um pouco sobre esses exageros na leitura das capacidades de IA até aqui. Você deve lembrar um tempo atrás que um ataque a uma escola no Irã foi inicialmente explicado como um erro de IA, que teria lido ali o terreno de maneira errada, não entendeu que o lugar onde antes era uma instalação militar hoje era uma escola e que essa decisão autônoma da IA que teria causado esse desastre, né? Matou mais de 150 pessoas numa escola, obviamente incluindo aí várias crianças. Talvez o caso mais ultrajante dessa guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Não foi pouca gente que comentou que talvez culpar a IA fosse uma forma de esconder um erro humano. E aí parece que agora uma nova reportagem mostra que foi sim um erro humano. Na verdade, foram analistas que não conseguiram reconhecer as mudanças nas imagens de satélite, nem checaram as informações públicas sobre a escola e liberaram o ataque. Não foi uma IA autônoma que fez isso, foi sim um ser humano que não prestou atenção no que estava fazendo porque confiou demais na IA. Não deixa de ser um erro de IA, mas não exatamente do sistema e muito mais do uso que é feito do sistema, terceirizando o pensamento, deixando a IA decidir no seu lugar e o resultado foi esse. Importante essa reportagem e esse esclarecimento, essa revisão desse desastre. Esse caso todo toca em 2 pontos muito importantes. Primeiro, questiona ou bota em evidência as falhas da IA, a incapacidade da IA de ser perfeita e infalível, como muitos laboratórios tentam vender, muitos entusiastas de IA tentam apontar. E, aliás, não dá para deixar de fazer um paralelo com as questões de uso de tecnologia na Copa do Mundo, né? Que se promete uma coisa infalível e a gente vê que no mundo real não é bem assim, principalmente pelo segundo ponto, que é o fator humano. Então a gente tem aqui humanos interpretando mal uma série de dados, ou interpretando com pressa, ou pior ainda, terceirizando o pensamento e deixando essa decisão ser tomada por um sistema automatizado ou confiando nos dados que de lá vieram sem conferir exatamente se aquilo era verdade ou estava correto. Aos poucos a gente vai aprendendo que não vai dar para parar de pensar. Já reparou como eu tenho falado sobre não parar de pensar? Algumas vezes, ao longo dos últimos episódios, vem coisa por aí. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Imagine opening Instagram and discovering an AI-generated image of yourself, one you never created and never gave permission for. With Meta's latest AI image generation feature, that's a question many users are beginning to ask. Em mais um lançamento polêmico, a Meta anunciou um gerador de imagens por IA chamado Muse,
que tinha uma escolha de produto bem infeliz. Essa ferramenta tinha como padrão um acesso livre para criar imagens sintéticas usando fotos de contas públicas no Instagram. É o seguinte, se você tem um perfil no Instagram que não é fechado, qualquer outro usuário poderia mirar a sua conta e pedir para gerar conteúdo com IA em vídeo ou fotografias com a sua imagem. Todos os perfis públicos de adultos foram incluídos automaticamente nesse recurso sem nenhum aviso individual, e isso não geraria nenhum aviso individual quando as suas imagens fossem usadas por outras pessoas dentro do app Meta AI. Alguém poderia criar uma imagem usando uma foto sua e você não ia nem saber que isso aconteceu, muito menos que tipo de uso foi feito da sua imagem. Isso aí gerou uma grita enorme e escancarou uma mudança muito importante na lógica de consentimento de plataformas como a Meta, que aquilo que antes era público para ser visto, para ser curtido, comentado, agora poderia também virar matéria-prima para a recriação sintética da imagem da pessoa em questão. Com a chuva de reclamação do absurdo que é esse uso da imagem das pessoas, primeiro surgiram vários tutoriais de como você impedir isso. Tem lá um botãozinho para você clicar em que impede esse uso, mas a Meta acabou voltando atrás e não deixou mais como padrão, né? Não é uma permissão automática esse remix sintético, porque ninguém concordou com isso. Mas é isso, eles tentam, né? Estica a corda, vai que ninguém vê. Falando em configurações, a Wired destacou um recurso quase escondido do iPhone que pode resolver um dilema muito grande para os pais, que é o de dar o celular para um filho sem entregar junto a internet inteira. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre um sistema operacional feito para crianças, que deveria existir no iOS da Apple, no Android, porque é meio maluco você pensar que uma criança tem acesso ao mesmo sistema operacional que um adulto. Com essa funcionalidade desenterrada pela Wired no iPhone, você consegue montar um iPhone, configurar ele de uma forma que você consegue localizar o seu filho pode ligar, mandar mensagem, pode ser rastreado no caminho da escola, mas ele não pode acessar a rede social, não pode usar o navegador, ele não tem um acesso irrestrito à internet. O nome dessa solução é o Assistive Access, ou acesso assistido, que foi criado pela Apple para pessoas com deficiências cognitivas e lançado no iOS 17. E a partir desse modo, você consegue transformar um iPhone antigo numa espécie de dumb phone, né? Esses telefones com uma interface simplificada, com poucos apps e um bloqueio real de navegadores. Ou seja, a Apple já tinha uma ferramenta muito melhor que o Screen Time para esse mesmo uso, só que não divulga e nem treina direito as pessoas sobre como usar isso. Tem tutorial na Wired, vai estar linkado lá no post com todos os links comentados nesse episódio, assim como eu faço em todos os episódios, que é uma área exclusiva para os assinantes do Resumido. Então, se você quiser acessar a curadoria de cada episódio, é só você fazer a sua assinatura em resumido.cc/assinatura. Ainda falando da Meta, o New York Times fez uma reportagem falando sobre como o Threads, aquela cópia do Twitter, inicialmente lançada pela Meta, já está tão popular quanto o X, o novo Twitter, chegou a 500 milhões de usuários mensais, já está ali cabeça a cabeça com o X, e esse crescimento acabou acontecendo enquanto está todo mundo ocupado com IA, né? Não está mais pensando tanto em ferramentas e plataformas de rede social. E em vez do Threads virar um clone do Twitter, que era o objetivo, está ficando cada vez mais parecido com o Reddit. Não é exatamente um feed geral de notícias e tem muito mais a ver com comunidades que estão organizadas por interesse. Então tem K-pop, tem, sei lá, WNBA, dating, fofoca de celebridade, livro, série, esporte. Então a Meta acabou encontrando um caminho do meio ali, que é uma rede de texto, como eles queriam, de conversa pública, mas sem ter que fazer da política e do jornalismo o motor principal do produto. Virou mesmo essa coisa de comunidade. É aquilo, né? Muita gente dizia que era impossível não dar certo o tamanho, o volume de usuários que a Meta tem, e acabou encontrando um caminho. Talvez porque tenha deixado os usuários encontrarem esse caminho. Em vez de você tentar empurrar a goela abaixo, as pessoas foram encontrando um uso, de repente daqui pra frente eles vão até fazer revisões e ajustes de UX e UI para deixar isso mais próximo do uso que a plataforma realmente está tendo. Eles estão querendo chegar a 1 bilhão de usuários para bater o Snapchat. Outra mudança grande e terrível que está sendo anunciada e coberta por diferentes veículos, a Mashable, a TechCrunch, vários falando sobre isso, é que a Netflix quer trazer vídeos curtos para sua página principal. Isso para tentar disputar a atenção com o YouTube.
Netflix agora quer participar daquele momento que você não sabe o que ver e liga o YouTube enquanto tá comendo. Para isso, eles estão fazendo parcerias com o BuzzFeed, com a Condé Nast, com a Hearst, com a People, com a Tastemade, algumas outras marcas, Vanity Fair, Rolling Stone, Billboard, Variety, Architectural Digest, para poder produzir esse conteúdo de vídeo curto. Então, se você entrava no Netflix, não sabia o que assistir, ficava perdido naquele catálogo, repleto de porcarias em grande parte, agora vai ter mais uma coisa disputando sua atenção, te distraindo, que é um monte de vídeo curto. E nessa, vão todas as plataformas virando a mesma coisa. Em vez de fazer uma estratégia focada como a do Mubi, por exemplo, que é passar filme bom, filme de festival. Você entra ali, já tem uma curadoria, um critério, você sabe que você vai encontrar algum filme bom. Pode ser chato, mas não vai ser um filme mal feito. Já nas outras plataformas de streaming, sabe-se lá o que você vai encontrar e agora sabe-se lá mesmo, porque eu não duvido muito que já tenha conteúdo gerado por usuário também. Isso num contexto em que a Netflix já está se abrindo para podcast e num outro anúncio, esse eu vi na The Verge, de criar canal linear, ou seja, programação contínua exatamente como uma televisão. Já tem outras plataformas de streaming como o Pluto, a Tubi, que funcionam assim. O grande modelo de negócio é publicidade, ou seja, é um canal que você liga, vai estar passando as coisas, não é on demand, você não clica e vê o que você quer, é o que está passando naquele momento, e é bancado com propaganda. Então a gente deu 1000 voltas para parar no mesmo lugar, e quem quiser escapar disso vai ter que pagar a mensalidade. Mas vai fazendo menos sentido quando você paga publicidade para ver uma coisa que você veria no YouTube de graça. Parece a cobra comendo o próprio rabo, uma autofagia, um canibalismo de audiência, de modelos que não parece apontar para um futuro promissor para todos eles, com certeza. Vai muita gente ficar pelo caminho. E por conta dessas mudanças, a The Verge, numa outra reportagem, falou sobre como um streaming sem anúncio está virando um luxo. Porque se antes a Netflix, a Prime Video, a Disney Plus, a Apple TV, todos vendiam essa ideia de você assistir sob demanda, sem intervalo comercial, por um preço relativamente baixo, com esse mercado saturado, todas as plataformas perdendo assinantes uma para as outras, o negócio do streaming ainda é pouco lucrativo e essas plataformas estão tentando empurrar plano com publicidade ou transformar a experiência sem anúncios num produto premium. E nessa o que vai virar é isso. Se você não quer ver propaganda, você paga a mensalidade e vira uma coisa cara. Tem um perfil no Instagram da Var Alnevik, eu não sei como fala o nome dela, acho que ela é sueca, que tem feito uns ensaiozinhos, né, aqueles vídeos com uma pensata que eu tenho gostado, e ela falou exatamente sobre como a privacidade também vai virando um novo luxo. Enquanto várias plataformas de streaming já estão oferecendo esses planos premium como uma forma de escapar de anúncio e também de você ser menos rastreado, ela falou sobre como a Vogue Business entendeu isso como uma oportunidade para as marcas de luxo venderem privacidade como um diferencial. Então, enquanto a internet vai normalizando a vigilância, a coleta de dados, a publicidade comportamental, tudo isso como um preço para você acessar as coisas supostamente de graça, agora você começa a vender a ausência disso como um produto sofisticado. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que essa proteção contra a exploração de dados vai virar um privilégio de quem pode pagar. Muito parecido com o que deve acontecer com o IA. Eu tenho falado aqui sobre como esses produtos são muito baratos e tem começado a ter limites de uso cada vez mais baixos, né? Cada vez você pode usar menos tempo um produto de IA de graça, vai empurrando para assinatura, então usar uma boa ferramenta de IA vai virar um privilégio e você também ter acesso à internet ou consumir produtos sem ser vigiado também vai virar mais um privilégio. A internet vai ficando cara. Isso me lembra o episódio número 10 do Resumido, lá em 2019, em que eu fiz um episódio especial chamado Quanto Custa a Internet, em que eu tentei fazer um levantamento mesmo de quanto custava em serviços e produtos para você poder usar a internet no dia a dia. Acho que isso mudou muito de 2019 para cá, né? A gente vai vendo muitos produtos indo para a nuvem, coisas que antes você baixava um programa, Photoshop, nos produtos da Adobe, que hoje são todos na nuvem, tudo é uma assinatura que você paga recorrente e gasta muito mais dinheiro do que gastava antes. Eu não tenho tido muita paciência de ficar cobrindo aqui lançamentos de novos modelos de IA, mas isso aqui é um pouco importante. A OpenAI lançou o GPT 5.6, deu uma melhora grande na plataforma, já está começando a se aproximar de novo da Anthropic. Essa corrida vai ficar para sempre, né? Um avança 2 passos, outro avança 3 e vice-versa. Eles vão ficar disputando ali cabeça a cabeça. Mas o que chamou a atenção nesse lançamento é que ele teve que ser liberado pelo governo dos Estados Unidos, assim como o Fable da Anthropic, eu comentei sobre isso no episódio passado, retrasado, que ficou um tempo proibido de ser lançado. O GPT 5.6 ficou 2 semanas com uso limitado para organizações aprovadas pelo governo, numa fase restrita, e agora foi liberado para todos. E outro produto que eles lançaram é o ChatGPT Work,
que é um agente de IA que combina o ChatGPT e o Codex, que é a ferramenta de código deles, para executar a tarefa de escritório, sem você ter muito conhecimento técnico. Então você pode conectar o ChatGPT a vários apps, Slack, Gmail, Google Drive, calendário, ferramenta de CRM, para você ir criando documento, apresentação, até web apps, direto ali conectado com o ChatGPT. Eu não recomendo esse tipo de uso, eu não conecto quase nada. Para dizer que eu não conecto nada, eu deixo o Claude criar arquivo do Google Docs para mim. É uma forma de exportar o resultado e é melhor para eu trabalhar em cima depois. Mas é isso, eu não deixo nem ler o meu Drive. É gerar um arquivo para ir direto para o meu Drive. Então é isso, muito cuidado com os acessos que você dá para ferramentas de IA, ao seu computador, ao seu sistema, porque isso pode acabar dando errado. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Well, actually, our research has shown overall that diarrhea is the most preferable side effect compared to, the depression, suicidal thoughts, or even constipation. Common Side Effects é uma série em animação que acompanha a descoberta de um fungo que é capaz de curar praticamente qualquer doença. Pareceria uma boa notícia, logo vira um grande problema quando as gigantes farmacêuticas, políticos, investidores, agências de inteligência começam a tentar controlar ou até esconder essa revolução. A série é do mesmo criador de Scavenger's Reign e mistura conspiração, sátira, suspense, com uma pergunta bem provocativa que é o que aconteceria se surgisse uma tecnologia capaz de acabar com uma indústria bilionária. Você pode assistir essa série na HBO Max. Você está ouvindo Robert Glasper tocando Everything in Its Right Place do Radiohead. É um vídeo feito na Fondation Louis Vuitton. Gostou do meu francês? O registro foi feito esse ano mesmo como parte da série Piano Jazz Session, lá da Fundação Louis Vuitton. Eles já receberam o Herbie Hancock, o Brad Mehldau. E o legal é que é uma versão minimalista da música, né? A base eletrônica meio que some e vira essa improvisação, mantendo aquela coisa meio fantasmagórica da música original. É isso, uma melodia forte sobrevive com qualquer arranjo. Nesse episódio você ficou sabendo que fazenda de apostas fabricam jogos de mentira para gerar dados de aposta real, que lojas falsas simulam compra online sem entregar nada, que o Rick Rubin estrelou uma propaganda de aposta, que o governo do Brasil anunciou restrições de publicidade de bet, que perdeu o tato virou um sintoma de isolamento social, que o ataque à escola iraniana foi atribuído a um erro humano, que a Meta tentou usar suas fotos para gerar IA sem o seu consentimento, que a Netflix vai ter vídeos curtos e programação igual TV, que viveu uma vida sem anúncios e com privacidade virou artigo de luxo e muito mais. E agora, como sempre, eu te peço ajuda aqui. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. Me ajuda a fazer o Resumido crescer, a aumentar a audiência, é muito importante. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que escutou esse episódio até o final, é só você deixar um comentário com a palavra secreta da semana, que é desconexão. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem são feitas pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.